Para quem está acompanhando, boa noite. Meu amigo Adalto Neto, enfermeiro, especialista em vacinas, responsável técnico da Clínica Vaccine de Belo Horizonte e ainda membro da Sociedade Brasileira de Imunização. Adalton, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Mercado e Gestão na Saúde, que é patrocinado pela Comerciária, empresa de gestão de negócios em saúde. E para começarmos o nosso bate-papo, deixo o espaço aberto, o microfone é seu para você se apresentar para o nosso público. Manda ver. Ok, meu amigo, obrigado pelo convite, tá? Fico muito satisfeito com isso. Sou enfermeiro responsável técnico da Vaccine. Tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz, professor Luiz, no Hermes Pardini. Trabalhamos juntos por um período, fiquei lá por 8 anos, né, com imunização. Hoje eu estou na Vaccine, já está fazendo um aninho aí de Vaccine. Eu sou o enfermeiro responsável. Né, como você falou, faço parte da equipe da SBIM Regional Minas. E, cara, esse universo Vaccine é gigante, ele é enorme, tem muita coisa para a gente discutir. Tem muita novidade por aí, vem muita vacina nova, está atravessando agora. E tô aí, cara. Vamos Meu amigo, sua conexão deu uma travada, viu? Sua conexão deu uma travada boa. Não sei se foi a sua ou se foi a minha, mas travou legal. Se você pudesse apresentar novamente, depois eu faço os cortes das edições e no episódio do podcast vai estar todo reguladinho. Perfeito. Eu acredito que foi a sua que deu uma travada, tá? Mas estou acompanhando aqui, acho que foi a sua que deu uma travada. Mas eu vou me apresentar então, novamente. Eu sou o enfermeiro responsável técnico da Vaccine, está fazendo um ano que estou lá. Trabalhei com vacinas com o meu parceiro Luiz um tempo, no Hermes Pardini, empresa que a gente ficou um bom tempo. Eu fiquei lá 8 anos, né? À frente do setor de vacinas e faço parte da equipe da SBIM Regional Minas. Nesse projeto, nesse tempo que eu tive trabalhando com o grande amigo Luiz, fizemos, né, parte desse processo de desenvolvimento de vacinas Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo e começamos no Rio também. E atuamos também com consultorias de vacinas. Para aqueles que pretendem montar o serviço de vacinas aí também, a gente está disponível para a gente conversar a respeito. Vamos falar um pouquinho sobre as coberturas vacinais em geral, falar um pouquinho sobre calendário de vacinas e principalmente sobre Covid, né, que agora nós conseguimos melhorar muito a nossa cobertura vacinal nos últimos meses aí. Coisa boa, Adalton. Excelente recordação dos nossos tempos de Hermes Pardini. Uma grande história para mim. Você ficou lá 8 anos, eu fiquei quase 6 anos. Comecei em Belo Horizonte. Em 2015 eu recebi o convite para vir para Goiânia, assumi aqui a gestão comercial do Laboratório Padrão. E no final de 2019, né, a minha carreira no grupo ela se encerrou. E hoje eu estou aqui com a minha empresa Comerciária, por conta própria, dando consultoria, assessorando a empresas na área de saúde que buscam o seu crescimento, tanto na parte interna quanto nos seus negócios externos. E é uma honra ter você aqui mais uma vez. Obrigado pela presença. Você se apresentou, você é uma referência na área de vacinas. Todo mundo aqui da empresa em Goiânia te tem como referência máxima. Seus colegas de trabalho da Vaccine também deram feedbacks aí no post lá no Instagram da Comerciária. Então, eu estou aqui com uma pessoa de muito peso na área de vacinas, que eu já sabia disso, já admirava e já acompanhava aí em vários anos aí, seja Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e em Goiânia, como colega. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre o cenário da vacinação no Brasil atual. Nós estamos ainda vivendo um momento de pandemia. Eu até estava pegando uns dados na internet entre ontem e hoje. O Brasil, nas estatísticas mundiais, é o país que mais tem se destacado na campanha de vacinação. Nós estamos aí com praticamente 65% da população imunizada com as 2 doses, enquanto os Estados Unidos estão com 59%. Nós temos aí 317 milhões de pessoas imunizadas. Temos países com percentuais maiores, mas que a quantidade de vacinas não chega a 50 milhões. Então, para um país do tamanho do Brasil, e considerando que muitos países da Europa cabem 2, 3 deles dentro de estados como Pará, Bahia, Goiás e Minas Gerais,
é uma estatística interessante. Eu queria saber de você, enquanto profissional e especialista, qual que é o cenário que você enxerga da vacinação contra a Covid-19, mas também do calendário de vacinas brasileiro como um todo, que nós já sabemos que já tem uma certa fama, já tem um certo status. Mas eu queria ouvir de você, quais são as projeções, qual é o cenário atual, qual que é o cenário futuro e qual a sua opinião sobre tudo que nós estamos vivendo? Luiz, nós tivemos no início da pandemia, quando começou, né, a divulgação, o processo de vacinas, foi muito lento, né? No início nós ficamos um pouco para trás nesse começo. E aí, agora a gente pega as coberturas vacinais, como você mesmo já citou, nós já estamos falando praticamente em 65% da população brasileira vacinada. A gente refere-se ao número de pessoas vacinadas em relação ao número de pessoas, né, que tem no país. E como você pegou os dados, olha só, nós já estamos falando, por exemplo, no mundo já são em torno de quase 8 bilhões de doses de vacinas realizadas. A gente fala em 3,3 bilhões de pessoas com 2 doses completas no seu cartão vacinal. A população mundial, a gente fala em 43% dessas pessoas já estão imunizadas com 2 doses. E ainda tem gente que duvida da capacidade do imunizante, né? A capacidade dessa vacina de resposta. Se a gente fala que nessa floresta em chamas que a gente está atravessando, se não fosse a vacina disponível, se não fosse as coberturas vacinais que a gente tem hoje, a gente não conseguiria ter, nesse retorno que a gente tem hoje, a vida que a gente chama de quase normal. Não é normal, mas essa possibilidade de ir e vir, de trabalhar e de se sentir mais seguro relacionado a essa vacina, a essa vacinação que a gente tem. Então você já falou aí, 65% da população brasileira praticamente está vacinada, 140 milhões de pessoas com 2 doses. Algumas pessoas já recebendo a 3ª dose. Acredito muito que a tendência é que essa vacina será uma dose, a gente vai ter dose anual, como assim a gente tem de influenza anualmente, mas é um ganho fantástico e a gente espera logo que atinja 95%, 100% da população vacinada. Não foi fácil, né? O início, a logística dessa vacinação, a cadeia de frios que a gente trabalha, isso muito em vacinas, Luiz, tem muita gente que imagina que vacinas é muito fácil ser produzida. Vacina leva um tempo a ser produzida, né? Mas por que a vacina do Covid foi lançada agora? Foi lançada que já existia um estudo há 20 anos para outros tipos. O que a gente teve de pandemia é o SARS-CoV-2, mas o estudo para o SARS-CoV-1 já era um estudo que já vinha a longo prazo, foi só feita uma modificação com isso. Nós conseguimos uma vacina eficaz, uma vacina boa, com a resposta significativa para a nossa população. Então a gente pegou essa floresta em chamas no início, a gente sofreu muito com tudo isso, mas a gente entendeu a necessidade dessas vacinas e a vacinação do Covid ela continua muito bem, Luiz. O que a gente ainda tem ainda um déficit, a gente fala de vacinação no geral, seja do Programa Nacional de Imunização, falando de rede pública, as coberturas vacinais para as outras doenças continuam muito baixas, né? Tem sido realizadas campanhas incentivando as coberturas vacinais. Nós precisamos de ter índice de coberturas vacinais contra sarampo, contra coqueluche, contra catapora, entre outras doenças, acima de 90%. E nós passamos aí na pandemia com essa cobertura não passando de 60% para essas doenças. Uma frase que os estudiosos adoram muito nesse momento, Luiz, nunca se falou tanto em vacina, mas nunca se vacinou tão pouco, sabe? Então, são coisas que a gente precisa, não é só o Covid, as demais doenças estão aí e nós precisamos estar atentos também, porque doenças que já estavam erradicadas há 20 anos, essas doenças começam a surgir novamente, tá? Interessante, interessante. Que frase, né? Nunca se falou tanto em vacinas, mas nunca se vacinou tão pouco. Nunca se vacinou tão pouco. Durante 2020 e 2021, eu gerenciei um serviço clínico aqui em Goiânia, uma empresa na área, uma clínica, né, na área multidisciplinar, e ela tinha um serviço de vacinas. E no início da campanha contra a gripe H1N1, agora em 2021, algumas matérias foram divulgadas na mídia local aqui em Goiânia, falando que a adesão às outras vacinas estava muito baixa. Então, automaticamente as clínicas tinham estoque talvez de HPV, talvez de pneumo, talvez de herpes zoster, mas a H1N1 ela teve um início um pouquinho, né, alto, mas depois a procura abaixou bastante
eu acompanhei que alguns estados, parece que o estado de São Paulo, na capital, estava tendo um pequeno surtozinho de gripe e com o restante das doses da cepa desse ano ainda conseguiu imunizar algumas pessoas que não tinham sido imunizadas durante a campanha que acontece entre os meses de março e maio, mas a gente sabe que acompanhou e realmente a campanha de vacinação ela precisa ser mais efetiva. E meu amigo Igor Braga, de Belo Horizonte, que também trabalha na área da saúde, na área de tecnologia, trouxe uma informação bem interessante para a gente, que além dos estudos, a evolução da tecnologia também ajudou na velocidade da entrega do mesmo. Exatamente. Seja por meio da tecnologia de fabricação da vacina, das tecnologias da evolução da logística e também dos meios de comunicação. Então, quantas pessoas já não estavam fazendo campanhas em favor da vacinação? Eram muitas antes mesmo das vacinas serem produzidas. Então, a internet, as redes sociais, os canais de comunicação, toda a tecnologia que envolve a área de fabricação até a entrega ali no posto de saúde, até uma clínica de vacinas, evoluiu muito. Nós temos muito a agradecer à ciência e a todo mundo que está dentro dessa cadeia. O que nós esperamos é que as pessoas comecem, quem ainda não acredita, acreditar e aderir à imunização, porque, como você mesmo falou, a gente está vendo que isso está tendo resultado de forma muito considerável aqui no Brasil, tanto que algumas pessoas já estão vendo tudo isso como um período normal. E eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando sobre isso também, Adalton. O que você acha que será necessário fazer nesse desafio do falar muito de vacina, falar praticamente o tempo todo de Covid-19, talvez não focar tanto em outras doenças? Qual que vai ser o desafio que os profissionais de vacinação e imunização, clínicas e principalmente o sistema de saúde pública brasileira, qual que vai ser o desafio de todos esses agentes para trazer essas outras vacinações em voga e que essas campanhas sejam efetivas em favor da imunização da população? Olha só, você falou duas coisas importantes, Luiz, eu vou responder a sua pergunta. Nós, hoje mesmo, eu gravei alguns vídeos para a vacina e para a gente falar um pouquinho sobre o surto que a gente está tendo no Rio de Janeiro. Saiu hoje nos veículos de imprensa que são mais de 20 mil casos de H3N2 no Rio de Janeiro, causado pelo influenza A. E esse tipo de influenza, Luiz, ele está presente dentro da vacina deste ano de 2021. O H3N2, que está causando hoje 20 mil casos de um surto no Rio de Janeiro. Nós já temos casos aqui em Belo Horizonte também. Então, mesmo a gente está passando por esses dias agora, né, um pouco mais frio, chovendo. Então, o Rio de Janeiro já tem um estágio um pouco mais avançado. Aqui em Belo Horizonte, a gente está tendo casos também de H3N2 e ainda existe vacina disponível nesse finalzinho de ano. Para quem não tomou, deve se vacinar, né, contra esses tipos de influenza. Recebi vários clientes essa semana na clínica, se dirigindo para o Rio de Janeiro, e essas pessoas buscando imunização. É muito comum de pegar, principalmente crianças agora no 6º mês de vida, que é necessário iniciar a vacinação, e essas pessoas têm buscado já de imediato vacinar agora. Mas eu vou vacinar agora em dezembro, daqui a pouco está chegando a nova vacina em março. São vírus, são cepas diferentes. Já tem sido tomado algumas medidas, principalmente agora na época da campanha do Covid, que eu acho que vai servir muito de alerta para o que a gente espera nos próximos anos. O funcionamento da ampliação do horário de atendimento das unidades de saúde e aquele ditado, né, Luiz? Se essa pessoa não vai até a unidade de vacinação, a unidade de vacinação vai até essa pessoa. Então, essas estratégias de vacinação em escolas, igrejas, ampliação dos horários, não só de segunda a sexta, mas com vacinação aos sábados, que a maioria das pessoas às vezes estão em casa para realizar essa vacinação. Então, essas estratégias, elas fazem uma diferença muito grande quando a gente fala em indicadores, em cobertura vacinal. A gente tem falado de vacinas constantes, cada dia mais se fala em vacina. A gente consegue pegar, hoje as pessoas preocupadas com a questão de eficácia da vacinação, né? Toda e qualquer vacina hoje, para ter uma licença para estar disponível no Brasil, ela tem que ter no mínimo 60% de eficácia. São poucas as vacinas que a gente pega abaixo de 70%, todas elas acima de 70%, algumas 90% de eficácia.
Então é importante a gente manter essas coberturas vacinais, ampliação de horários de vacinação. Se não for possível que esse cliente vá até a unidade de vacinação, que essa unidade vá até onde estejam essas pessoas, e aí que a gente consegue melhorar sim essas coberturas. O grande medo das pessoas até então era de sair de casa para ir até uma unidade de vacinação com risco de aglomeração. Só que nós temos as grandes unidades de vacinação, a gente sabe que os setores são específicos para esse tipo de serviço. Então, adotando estratégias corretas, eu acredito que a gente está seguro, né? Respeitando as regras em questão também do uso de máscara, lavagem das mãos, o uso do álcool. Com isso a gente consegue restabelecer as coberturas vacinais como a gente espera, sabe? Coisa boa, coisa boa. Essa expectativa é bem interessante. Novamente, né, o sistema brasileiro de saúde, a saúde pública brasileira, ela é referência no mundo inteiro. Nós sabemos que temos problemas, temos corrupção e tudo mais, mas é um sistema muito bem estruturado, que tem uma cobertura que abrange muitas situações. A vacinação é uma delas, e talvez a campanha educacional que deve ser feita, ela vai ser um trabalho bem moroso, porque uma coisa é eu falar para você agora e você me explicar, eu não sou enfermeiro, sou administrador de formação, mas você me falar, é importante você tomar a vacina A. E eu não ter na minha educação, talvez desde criança, a cultura de tomar vacinas. Então eu imagino que o trabalho, além das campanhas de saúde pública que devem ser feitas, nós temos também um trabalho de base muito grande, de trazer talvez para as escolas mais informações sobre saúde ainda, importância da vacinação, importância da saúde preventiva, que é um tema que eu discuti numa live algumas semanas atrás com alguns profissionais de fisioterapia, médico, farmacêutico. Então nós temos um desafio bem grande, eu percebo enquanto gestor de saúde, além das questões técnicas que você acabou de falar para a gente, né? E antes de eu te fazer uma outra pergunta, eu queria te pedir para responder a Elza Fernandes, que falou assim, boa noite, quando vai sair a vacina da Covid para crianças de 11 anos? Olha só, Elza, obrigado por participar, um abraço para você. Eu acredito muito que assim, os estudos estão bem avançados, né? As coberturas vacinais, os estudos vêm avançando e a tendência é que aos poucos a gente vai ter uma ampliação dessa vacinação para os menores, né? Crianças menores de 12 anos, enfim. Mas tudo isso, Luiz, é fruto de estudos, bases científicas, justamente para quê? Para a gente ter segurança. Hoje eu recebi uma pergunta hoje de um cliente, que é um adulto, ele foi tomar uma vacina contra a pneumonia, e ele me perguntou por que no início tinha um intervalo de 15 dias para tomar a vacina e agora não precisa mais. Na verdade, tudo isso é precaução. O que é precaução? Tudo que você tiver que possa vir atrapalhar a imagem de uma vacinação, que possa vir trazer alguma contraindicação ou um evento adverso, tudo isso a gente tem que eliminar nesse primeiro momento. Pode ser que essa vacina tenha resposta para criança? Sim, mas é preciso fazer um estudo. E quando a gente fala em fazer estudo, Luiz, não é aplicação de 2, 3 doses da vacina, não. É estudo acima de 20, 25 mil pessoas vacinadas em vários países diferentes para a gente seguir, pegar a eficácia. Quantos por cento que essa pessoa desenvolveu de proteção? Nós temos vacinas no mercado que para a população adulta, ela desenvolve uma eficácia, a proteção desejada acima de 80%, de 90%. E quando aplicada em uma faixa da população menor, por exemplo, de 30 anos, a resposta da vacina fica em 20%. E quando você vai diminuindo a idade, dependendo dessa composição da vacina, a resposta é nenhuma. Então, por isso que existem as faixas etárias, vão primeiro eliminando, né, vacinando essas principais faixas etárias das pessoas que mais são acometidas, né, e graças a Deus, desde o início, as crianças, geralmente, elas tinham um risco menor, né, de contrair o Covid. Agora, com essas variantes, fica um pouco mais complicado. Mas esses estudos, a tendência é que em breve, eu acredito muito que antes de bem menos de 6 meses, nós vamos ter a cobertura dos vacinais até para essas crianças menores de 12 anos. Mas para tudo isso, é estudo, base científica para a gente conseguir ter cobertura vacinal sem prejuízo para essas crianças, sem eventos adversos. Graças a Deus a gente não tem acompanhado grandes eventos. Esses eventos que a gente tem percebido são eventos esperados da vacinação. Obrigado por ter respondido a pergunta, Adalton. Obrigado, Elza, pela pergunta. Pergunta muito importante. E eu já vou pegar o gancho dessa pergunta para te fazer uma outra, que também eu vejo que é uma dúvida de muitas pessoas, e essa dúvida
é uma dúvida de anos. Eu, enquanto gestor comercial na saúde, já negociei campanhas de vacinação para empresas, para escolas, para organizações de classe. Já trabalhei com vários públicos a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. E todos os anos eu ouço perguntas e questionamentos e talvez até algumas reclamações do tipo: por que eu tenho que tomar vacina todo ano? Eu já tomei ano passado, eu tomei a vacina, mas todo ano também eu gripo. E assim, existe muito essa dúvida para todo mundo tem essa dúvida, a maioria das pessoas que às vezes não tem aquele conhecimento técnico, aquela vivência das vacinas. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, um pouquinho disso. Por que a vacina de gripe, por exemplo, ela tem que ser tomada anualmente? Por que a pessoa que diz que toma e também ainda consegue gripar, por que isso acontece mesmo ela estando imunizada? E também se outras vacinas, ou até mesmo a vacina do Covid, tem algum tipo de risco de também se tornar anual? E se sim, por que a ciência explica que existe essa possibilidade? Ou tecnicamente, por que ela existe? Meu amigo, o que acontece com algumas dessas vacinas? Nós temos vacinas que são produzidas através de vírus vivos atenuados e vacinas inativadas. Quando a gente fala inativadas, que o vírus ou a bactéria é uma fração, esse vírus ele é morto. Quando esses vírus, geralmente essas vacinas que a gente chama de vírus vivos atenuados, a capacidade do vírus é mínima. Essas vacinas que a gente chama de vírus vivos atenuados, elas têm uma resposta prolongada. Um exemplo hoje que eu te dou, a vacina de febre amarela é uma vacina que hoje a criança toma com 9 meses, com 4 anos e não se faz mais reforços ao longo da vida. O adulto basta apresentar uma única dose e ele está protegido. Como é que funciona? Você toma essa vacina e você tem uma janela imunológica. Essa janela imunológica, mesmo que você entre em contato com o vírus a longo prazo, essa janela é ativada e você vai ter a proteção desejada. As vacinas inativadas, ou que seja de vírus e bactérias, que as vacinas são produzidas até hoje, vou te falar hoje que a gente tem tecnologias novas, que algumas vacinas são produzidas hoje que não utilizam mais patógeno. Mas até então, essas vacinas que utilizam de vírus inativados ou de bactérias inativadas, a proteção é mais curta. O estudo foi desenvolvido com esse vírus, com essa bactéria viva e não foi eficaz. Então esse vírus, esse fragmento desse vírus e bactérias, eles foram utilizados de forma inativada, morto. Porém a proteção é mais curta. A gente pega, por exemplo, a vacina de tétano, nós fazemos de 10 em 10 anos, nós temos que tomar essa vacina. A vacina da gripe é anual, nós pegamos também. Esses vírus, eles sofrem mutações. Então, nós temos esse ano um vírus, a vacina da gripe, que previne 4 tipos de vírus. A gente tem o H3N2, o H1N1 e 2 influenzas do tipo B. E essas variações, de acordo com os tipos de vírus que mais circulam no hemisfério norte, as vacinas de gripe, elas são produzidas aí, levam um período de 6 meses para serem produzidas. Ou seja, nesse momento as vacinas da gripe que a gente vai utilizar em 2022, elas estão sendo produzidas e vai chegar aqui pra gente no ano que vem, mas baseada nos principais tipos de vírus que mais circulam. É uma vacina de vírus inativado. O que significa isso? Ele não tem capacidade nenhuma de causar a doença. Ah, mas eu tomei a vacina da gripe e eu fiquei gripado. Sim, esse vírus já estava incubado no seu organismo, ele só se manifestou. Mas não foi por culpa da vacina, não. Você tomando ou não a vacina, você ia gripar de qualquer maneira. A vacina ela é tetravalente ou quadrivalente que a gente fala. Ela contempla os principais tipos de vírus que mais acometem a população. Mas não significa que pegou todos os tipos. Então, existem aqueles outros subtipos de vírus que circulam nesse nosso ambiente e que você pode contrair e que você pode pegar a doença de forma grave. Ou seja, a vacina de gripe, ela vai reduzir, por exemplo, as internações, hospitalizações e morte. Isso é redução, não significa que você vai gripar. Mas você estando vacinado, o risco de você pegar uma gripe muito forte é mínimo. Então você vai pegar uma gripe ali, vai parecer mais um resfriado e você vai recuperar muito mais rápido. Se você não tomar essa vacina, o risco de hospitalização, de uma complicação, aí é muito maior. Então por isso que a gente precisa entender direitinho o que é a vacina. Ah, eu vou gripar? Pode ser que sim. Mas é como se fosse ali uma barreira e se esse vírus ele invadir meu organismo, vai ser de forma branda, não vai ser de forma tão grave assim, tá bom? Adalto, obrigado pela explicação. Tenho certeza que algumas pessoas, muita gente tem essa dúvida ainda.
E é uma dúvida pertinente, acho que todo mundo tem que questionar mesmo, por que eu tenho que tomar essa vacina todo ano? Existe a expectativa, né, eu ouço falar bastante da própria vacina contra a Covid-19 se tornar anual. Eu tomei ontem a minha terceira dose, já tinha sido imunizado com as duas desde julho, a segunda dose, tomei agora com a mesma coisa, mas conheço profissionais que trabalham, enfermeiros hospitalares aqui de Goiânia, que viveram assim, eu vivi próximo de um desses profissionais, um caos em termos de lotação de leitos de UTI durante a segunda onda da Covid, que veio ali entre final de janeiro e o mês de março, abril. Era realmente, a situação era desesperadora, porque não tinha leito, chegava paciente o tempo inteiro, e paciente que tinha que voltar, e a cidade, um verdadeiro caos, o comércio fechado, e aquele medo da pandemia voltar a ser igual o 2020 no início, a economia também, que acaba sendo uma preocupação, e é uma preocupação. Então, você falar que uma vacina evita, em um percentual gigante, os casos de hospitalização, isso já é por si só um motivo para que as pessoas se imunizem. É o primeiro motivo básico, dentre outros, né, outros motivos. Eu herdei da minha família essa carreira na área da saúde, apesar que eu não segui a formação técnica, laboratorial, de farmácia, de enfermagem, mas eu tive essa educação desde criança, da importância do acompanhamento com um profissional, médico, nutricionista, que eu fui aprender um tempo depois, fisioterapia também fui aprender depois. Inclusive, nesse canal, no podcast Mercado de Gestão da Saúde, eu já conversei com nutricionista, já conversei com fisioterapeuta, já conversei com psicólogo, em outros bate-papos eu já conversei com médico, com fisioterapeutas de outras especialidades, e sempre nós estamos falando sobre essa importância da educação, essa importância de você saber. Então, nutrição é uma parte, fisioterapia é uma parte, a medicina é uma parte e vacinas é uma outra parte que também tem uma importância muito relevante para nós, assim, e ouvir você explicando isso e falar da importância da vacinação, principalmente para reduzir a hospitalização, isso tem um valor tão grande que eu precisaria que você gritasse para o mundo inteiro ouvir, né? A gente fala você assim, falou um negócio aí, você falou um negócio bacana, desculpa te cortando, acho que é Igor, né, uma pessoa que mandou falando sobre a tecnologia. Nós temos agora algumas vacinas, Luiz, o estudo de vacinas ele sempre continua, a tecnologia vai avançando, e então vai melhorando a qualidade dessas vacinas. Nós temos hoje vacinas que são produzidas hoje que não utilizam mais patógeno, cara. Chama de vacinologia reversa. Nós temos vacinas hoje de RNA mensageiro, que utiliza uma proteína para identificar a célula e ligar esse vírus. Então, hoje as vacinas do Covid mesmo são vacinas que utilizam de RNA mensageiro. Ela não tem mais o patógeno, né, o vírus ou a bactéria. Olha que bacana, nós temos vacinas hoje de vacinologia reversa que utiliza de biologia molecular e informática para serem desenvolvidas. Então, isso é muito importante que a gente vai conseguir com isso, Luiz. Vou te falar daqui a pouco sobre algumas vacinas novas que a gente tem no mercado. Vacinas que chegam com eficácia acima de 95%. O que a gente fala de uma vacina que às vezes você vai ter o esquema completo de vacinação, é 99%, quase 100%, ou seja, 1% só de chance de contrair a doença, e se contrair vai ser de forma branda. A gente pega aí casos de paralisia infantil. Quando foi que a gente teve o último caso? Isso só foi possível porque as estratégias do Programa Nacional de Imunizações, elas são muito bem estruturadas. Quando a gente fala do calendário público que você mencionou, nosso calendário público é um dos melhores do mundo. Nenhum calendário no mundo tem tantas vacinas como nós temos no nosso calendário brasileiro. A gente tem mais ou menos aí, mais de 30, quase 30 vacinas disponíveis para a população, e tem algumas vacinas que não tem na rede pública, que não tem condição de ser produzida em larga escala para vacinar o mundo inteiro, mas faz a vacinação de grande escala e essas pessoas fazem aquela proteção que a gente chama de proteção em rebanho.
tem umas pessoas vacinadas no meio de outras pessoas não vacinadas, essas pessoas vacinadas diminuem o risco de quem não está vacinado de pegar a doença. Né? Tem 3 pessoas, se 2 estiverem vacinadas, não vai transmitir, não vai pegar, e se pegar vai ser de forma branda, que é uma coisa bem interessante da gente falar também. Adalto, que as pessoas te escutem e que escutem todos os profissionais de saúde que estão incansavelmente rodando esse país e explicando para todo mundo a importância da imunização, a importância das vacinas. Esse bate-papo ele é sempre muito importante e ele precisa chegar até as pessoas. Eu vejo outros cientistas mais conhecidos, né? Tem um do YouTube que fala bastante sobre isso, o Átila Yamarino, nome dele. Ele fala bastante sobre essa questão da imunização, das vacinas. Ele faz algumas lives até para falar sobre o momento da Covid, principalmente em momentos mais críticos. Então, é uma informação que as pessoas precisam começar a receber e também quem recebe que tenha essa interpretação, que a gente não faça com que a ciência vire um jogo de futebol, em que o meu é melhor, não, o outro é melhor e tudo mais. Não, a gente tem estudos, tem pessoas que estão dedicando a vida delas em prol desse conhecimento e dessa solução, desse remédio. Então, nós, seres humanos, e nós, pessoas que estamos, às vezes, fora da área científica, nós temos que acreditar. Tem um cara que eu sigo que ele brinca que se um médico fala que tem que tomar a vacina, ou um enfermeiro, que são pessoas que sabem 1 milhão de coisas de saúde a mais do que ele vai tomar a vacina. Se precisar tomar quantas doses necessárias, ele vai tomar. E acho que é isso que nós temos que fazer. Então, existem aí teorias da conspiração, existem conflitos políticos, conflitos de grupos sociais, mas eu acho que o resultado da campanha de vacinação, principalmente aqui no Brasil, está claro para todo mundo. E eu gostaria de ressaltar, sempre durante a pandemia, eu até tenho um post aqui no meu Instagram pessoal, falando que muitas vezes uma parte da mídia, alguns grupos, tentam o tempo todo trazer uma imagem negativa do Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Nós, além de paisagens, além do carnaval, além do turismo, nós temos uma saúde que é muito desenvolvida. Nós temos aqui, por exemplo, a área de estética, principalmente na parte de cirurgia plástica, referência no mundo inteiro. Nós temos vários médicos que atendem em hospitais que eu trabalhei em Belo Horizonte, aqui em Goiânia, que são modelos de estudos no mundo inteiro, em feiras de saúde, de cirurgia cardiovascular, neurocirurgia. Nós temos toda uma logística, um sistema de saúde que é público e que também transita dentro do privado, que funciona muito bem. Nós temos um país muito grande, difícil de administrar, uma população que é muito grande, cresce e envelhece também, né, e que hoje vai ter um percentual de idosos muito maior do que tinha alguns anos atrás, que são problemas que nós vamos enfrentar. Mas o Brasil é muito avançado, né? O que você poderia trazer de contribuição para a gente sobre, dentro da sua área de vacinação e da saúde, que o Brasil faz de melhor, né? Você falou que a nossa calendário de vacinação é um dos melhores do mundo. Mas o que mais? A gente está ouvindo falar tanto de Instituto Butantan, Coronavac, estudos feitos lá em São Paulo. O que você tem para completar disso tudo sobre a grandeza e a importância do Brasil nesse cenário dentro do país e para o mundo? Cara, a gente percebe hoje, principalmente depois do Covid, que muitas pessoas passaram a conhecer o Butantan, a Fiocruz, com a produção de vacinas que a gente tem. Então a gente tem hoje a tecnologia para essas vacinas, hoje tudo disponível aqui no Brasil, né? Então isso para a gente é um ganho muito grande, Luiz. A tecnologia de vacinas, quando chega no país, ela é toda importada, então vem a gente chama de transferência de tecnologia. Você sabe falar isso muito melhor do que eu, que você é uma pessoa que trabalhou, né, na rede de hospitais e laboratórios também. Então essa transferência de tecnologia para a gente, isso é muito grande, porque toda essa produção de vacinas, ela passa a ser realizada no Brasil. A quantidade de vacinas de imunizantes que são produzidas aqui é muito interessante. Então a gente tem hoje ganhos importantíssimos e a tendência é cada dia mais a gente conseguir avançar, né, trazer novos recursos,
e conhecimento também para a população, tá? Hoje a gente pega também em questão de produção de vacinas, está chegando muita coisa nova no mercado também, muita coisa nova, outras vacinas chegando nas clínicas privadas. Quando você fala da rede pública, no início nós começamos com a vacinação do HPV, somente nas clínicas privadas. Nossa, mas é uma vacina muito cara, como é que a gente vai fazer para comprar essa vacina? Aí as vacinas começam a ser produzidas aqui no Brasil, né? A vacina HPV disponível lá, 7 milhões de doses disponível para a população. E quando você vai pegar a cobertura vacinal, menos de 40% da população foi vacinada com a vacina, que no mercado privado chega a custar quase R$600 a dose, sabe? Então é uma vacina que gera um custo muito grande. E quando a gente fala em custo, a produção dessa vacina é muito alta. Luiz, todas as vacinas são produzidas geralmente com 2 anos, 3 anos de validade no máximo. É o tempo máximo de produção de algumas vacinas, umas para mais, outras para menos. E se essas vacinas, essas 7 milhões de doses que estavam disponíveis, se elas não forem utilizadas dentro do prazo ideal, Luiz, o que vai acontecer? Essas vacinas vão ser incineradas, vão ser descartadas. Olha o prejuízo que isso gera. Porque o cultivo da vacina é muito caro. A vacina, para ela ser produzida, ela demanda mão de obra, tecnologia avançada. E se essas vacinas não são utilizadas pela população, elas vão ser descartadas. E uma vez descartadas, é dinheiro jogado fora. Então é importante a gente valorizar cada uma dessas vacinas que a gente tem, que são vacinas importantíssimas. Hoje a gente pega, por exemplo, essa vacina do HPV, tem estudos associando o tratamento daquelas pessoas que têm HPV com a vacinação e tem regressão do tipo de HPV que a pessoa apresenta. Então, ele não vai eliminar o HPV, mas se você associando o tratamento e vacinação, você vai ter uma regressão do tipo de doença. Isso é muito confortável para a gente, isso é muito bom. Então, a gente precisa valorizar mais o que a gente tem de disponível, né? Com essa tecnologia que vem chegando. Como eu te falei, tem algumas vacinas que a gente está previsto para o ano que vem. Uma nova vacina contra o herpes zoster. Só quem tem a doença que sabe como que essa doença ela afeta as pessoas. Hoje a gente tem uma vacina no mercado que é acima de 65 anos. A vacina nova que está para chegar e talvez vai chegar, pode ser utilizada em jovens, adolescentes e adultos. É uma vacina inativada. Qual que é o ganho dessa vacina para a população? É uma vacina que mesmo que as pessoas estejam em uso de alguns medicamentos, imunossupressores, as pessoas vão poder ser vacinadas. Mesmo que a pessoa tenha a doença, ele vai poder se imunizar para prevenir ali a reincidência e a dor crônica. Quem tem o herpes zoster, por exemplo, são pessoas que geralmente às vezes a gente até em depressão por causa da doença. Então a importância dessa vacina nova que vai chegar e o mais interessante, eficácia acima de 90%. Então, basicamente é uma vacina que hoje já foi lançada nos Estados Unidos há algum tempo, é um sucesso total nos Estados Unidos. O lançamento dessa vacina está previsto para o ano que vem. Hoje nós temos no mercado privado a vacina de pneumocócica 13 valente, a rede pública disponibiliza a pneumocócica 10. A redução, Luiz, o custo mais ou menos de uma pessoa com pneumonia para o Estado é em torno de R$40 mil por pessoa. 40 mil por pessoa, que isso é o custo de uma internação por pneumonia pelas complicações que ela traz. Mas você vai ter uma vacina disponível lá no posto para as crianças, tem vacina disponível no CRI. O que é o CRI? Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, pessoas em situações especiais, acamadas, têm direito a essa vacinação no CRI, né? As grandes cidades, que em Belo Horizonte tem o CRI, aí em Goiânia tem o CRI. E, além disso, tem as vacinas também na rede pública, que é a pneumocócica 13. E está previsto aí para o ano que vem uma pneumocócica 17. Olha é uma só. Vacina que aumenta a proteção contra outros tipos de pneumococos. E quando a gente fala em pneumonia, Luiz, a redução do número de casos de pneumonia após a vacinação é uma coisa fantástica. Se você pegar os dados lá de redução após a vacinação, é de 60%, 70% de redução de hospitalizações, ou seja, sobra dinheiro para investir em outras áreas, para tecnologia. Então, isso é muito importante, tá? Além dessas duas que eu te falei, a vacinação de Covid provavelmente vai ser uma vacina que vai ser anualmente também, não vai ser diferente. E deixa eu ver se faltou mais alguma das que eu falei para você aqui.
A HPV também é uma vacina que está prevista, uma HPV nonavalente no mercado, ou seja, hoje a gente tem a quadrivalente que previne 4 tipos de HPV. Está prevista uma vacina que previne 9 tipos de HPV. Com isso a gente tem aí uma cobertura muito maior, pegando os mais tipos que mais acometem a população. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E eu particularmente, eu fico muito feliz em fazer parte disso tudo. De estar ajudando a imunizar, de estar protegendo pessoas e a gente acompanhar o resultado, né? Adalto, quanta informação você trouxe para a gente, obrigado. Você falou de todo o trabalho que é feito dentro do Brasil e ao mesmo tempo você já trouxe as novidades que vão chegar no Brasil aí com previsão a partir de 2022. E você falou uma coisa que acerta aqui no meu coração, que é uma vacina que previne uma doença evita um gasto de R$40 mil. Isso fala muito sobre o grande desafio da gestão do sistema de saúde no Brasil e também no mundo. Como que eu faço tratamentos preventivos, como que eu acompanho a pessoa, como que eu trago informação para ela e, de certa forma, um medicamento para ela, que é a vacina, que lá no futuro vai prevenir que ela tenha um gasto maior. Isso é importantíssimo para o SUS, isso é ainda tão mais importante para os planos de saúde que sofrem muito com a internação e a hospitalização e a cirurgia, que, querendo ou não, são custos muito altos, que acabam trazendo aí esses reajustes que nós vemos nos planos de saúde e que dificultam o acesso a uma saúde privada por grande parte da população. Hoje nós temos aí um percentual que dá mais ou menos, aí, se a gente for até arredondar, 24% da população brasileira que tem plano de saúde privado. Você tem aí mais ou menos 1/4 da população que tem acesso, e grande parte dessa população trabalha e tem como benefício. Então, quando o desemprego aumenta, reduz a quantidade de pessoas com plano de saúde. Quando o emprego é retomado, mais pessoas têm acesso ao plano de saúde. Então, nós temos aí 3/4 da população que dependem do SUS. Talvez desses 3/4, 1/4 apenas consegue, de fato, acessar. Então, quantas pessoas tivessem conhecimento de saúde, quantas pessoas se vacinassem, quantas pessoas tivessem a cultura do check-up anual, da ida ao médico, da prevenção contra o câncer de próstata, acabamos de sair do Novembro Azul, imagina o quanto o sistema de saúde seria mais barato. E sendo mais barato, não é porque o outro deixaria de ganhar, todo mundo conseguiria ganhar de algum jeito. Então você falou, a doença do herpes zoster, ela causa depressão, então eu já tenho toda uma questão psicológica e emocional para trabalhar nas pessoas. Se a pessoa tem que fazer uma cirurgia bariátrica, ela não tem que fazer um acompanhamento psicológico também, para ela poder conviver com essa mudança que vai ter no corpo dela depois, né? Nós vemos aí que acontece isso com alguns atletas que perdem peso e tem que, né, se readaptar ali com o corpo pesando, tendo um esforço menor. Então, tudo isso que a gente fala de saúde gera prevenção, gera redução da saúde, redução do estresse com internação. Eu tive minha mãe há mais ou menos uns 20 dias atrás, que precisou ir pronto-socorro e fez uma cirurgia de urgência. A experiência de pronto-socorro ela é totalmente desgastante, fora o risco que você tem de adoecer de outra coisa. Então, realmente, isso que você falou é muito rico, porque é algo que eu acredito muito e que tento trabalhar aqui dentro da minha atuação junto às empresas de saúde e que muita gente está tentando trazer. E eu não poderia deixar de ressaltar isso que você falou para todo mundo aí que está nos ouvindo. Adalton, queria te agradecer pela presença, chegamos aí ao fim do nosso bate-papo. Tenho certeza que esse bate-papo aqui duraria mais de 4, 5 horas se a gente fosse falar sobre tudo, mas eu vou deixar o convite para você voltar para a gente falar sobre um outro assunto, de repente vir você, trazer um médico, trazer um psicólogo para falar ao mesmo tempo sobre imunização, depressão de algumas doenças. Esse assunto é muito interessante, é muito especial. Queria te agradecer de coração por ter aceito o meu convite, ter você aqui no podcast Mercado e Gestão da Saúde. Para mim é muito legal, pelo respeito que eu tenho por você, pelo carinho e admiração que eu tenho, pela parceria que a gente já tem aí de muitos anos aí em Belo Horizonte, em Goiânia, falando por e-mail, falando por telefone, se encontrando pessoalmente. Você realmente é um profissional de muito respeito por parte de todo mundo que você relaciona e um profissional que traz muito conteúdo para a gente. Parabéns,
obrigado, e vou deixar aí um tempinho para você fazer as suas considerações finais sobre tudo isso. Adalto, o microfone é seu mais uma vez. Obrigado, meu amigo. Prazer enorme estar falando com você. Essa admiração é uma recíproca, tá? A gente tem uma parceria muito boa desde quando a gente começou a trabalhar junto. Você é um profissional fantástico. Eu só não vou deixar de comentar aqui, quando a gente fala de gestão de calendário de vacinas, Luiz, eu vou só trazer um caso para você aqui de Belo Horizonte agora recente. Um motorista de aplicativo, ele contraiu meningite do tipo B. É uma vacina que tem disponível somente nas clínicas particulares. Um adulto contraiu meningite B e ele perdeu os membros inferiores, tá? Ele foi amputado na altura, praticamente na altura acima do joelho. Então ele perdeu os membros inferiores. A gente escuta muito falar de casos de meningite, mas não tanto quanto a gente, né, gostaria que fosse falado. Mas a gente nem tanto falar da doença, mas sim de falar que existe uma vacina que previne contra a meningite B. Essa vacina está disponível no mercado privado, não está disponível na rede pública. As criancinhas recebem 3 doses dessa vacina, né? 2 antes de 1 ano e um reforço depois. Nós, adultos, precisamos de pelo menos 2 doses até 50 anos de idade, até 60 anos, com a indicação médica. A vacina meningite B previne meningites bacterianas. São meningites graves, geralmente, Luiz. As pessoas que sobrevivem têm sequela. Além disso, a gente tem a ACWY. Por que a gente está falando sobre isso? Lá no SUS tem só a meningite C, mas você tem a meningite B, meningite ACWY, que são vacinas importantíssimas, que fazem um complemento ali para essas vacinas lá da rede pública. E algumas outras vacinas que vêm trazendo proteção contra outros tipos de bactérias e vírus, por isso que é importante, geralmente os pediatras, eles fazem isso com muito capricho, que é a complementação dessas vacinas com a rede particular, se você tem disponibilidade. Então, a nossa função como profissional de saúde é recomendar tudo que tem disponível. A decisão de realizar ou não a vacina, isso é dos pais e das pessoas responsáveis pela criança, né? Você sabe disso, assim como eu, que a melhor coisa é você colocar sua cabeça tranquila no travesseiro. Você fez o melhor que você podia para aquelas pessoas que estão ali, que precisam se imunizar. Meu amigo, muito obrigado pelo convite, pela parceria. Conte comigo sempre que precisar. Você é uma pessoa que tem uma admiração e respeito. Eu saí várias vezes aqui de Belo Horizonte para ir jogar futebol com você em Goiânia, após o trabalho, lógico, mas isso era prazeroso, gostoso montar meu kit aqui. Espero que a gente possa repetir isso mais vezes, tá? E um prazer sempre falar contigo. Um abraço. Te espero aqui na nossa unidade aqui do Castelinho da Contorno, para a gente bater um papo, tomar um café, tá bom? Obrigado, Adalto. Boas recordações dos futebol, as peladas aqui em Goiânia, né? Vamos dizer assim. E nós saímos para assistir jogo de futebol também algumas vezes aqui. Você lembra, né? Exatamente. Com certeza, tomamos chopp, assistimos futebol, comemoramos bastante, mas essa amizade aí daqui de Belo Horizonte, pude te encontrar em Goiânia algumas vezes, foi sempre sensacional te ver, viu, amigo? Um abraço para você e some não, tá? Meu amigo, um grande abraço para você também, fique com Deus. Nos vemos daqui a alguns dias, eu vou aí visitar vocês, nós vamos almoçar ou vamos sair à noite. Quero conhecer todo o time aí da vacina, eu já conversei com umas 2 pessoas ali pelo direct ali no Instagram da Comerciare, e vai ser um prazer estar aí com vocês e te rever pessoalmente aí depois de pelo menos uns 2 anos e pouco. Tá, né? Certo, um abraço, viu? Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado a todo mundo que ficou acompanhando aqui com a gente. Lembrando que esse bate-papo vai estar disponível dentro de alguns dias lá no YouTube. Então, se inscreva no canal Mercado e Gestão na Saúde. É um canal que eu trago muita coisa sobre gestão e também sobre a parte assistencial, porque saúde é um grande 360. Não posso falar de prevenção, não posso falar de gestão, não posso falar de contas a pagar e receber, sem entender se a atividade fim da saúde, que é cuidar das pessoas, está sendo bem feita. Não faz nenhum sentido tudo agir de forma separada, está todo mundo muito junto. E o meu objetivo na saúde e da minha empresa Comerciare e também do podcast Mercado e Gestão na Saúde é trazer toda essa integração de forma acessível e com uma linguagem fácil para que todo mundo que esteja na saúde, que esteja fora, possa entender. E o objetivo aqui com o Adalto, mais uma vez, ele foi muito bem atingido, porque o Adalto sabe falar muito bem e consegue convencer todo mundo a importância da vacinação. Adalto, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo seu tempo. Fique com Deus, parceiro e amigo, e até a próxima.
Até, meu amigo. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.